Memória João Pessoa, informatizando a história do nosso patrimônio. Identificação do imóvel. Denominação: antiga sede da Agência dos Correios da Paraíba. Logradouro, Praça Rio Branco. Bairro, Centro. Característica do imóvel: época de construção, século XVIII. Tipologia primitiva. Arquitetura civil de função pública. Olá, sou Ralph Costa, guia de turismo do estado da Paraíba, professor de História com pós-graduação em História do Brasil. A partir de agora você vai conhecer um pouco sobre a história da antiga sede da Agência dos Correios da Paraíba. Localiza-se na atual Praça Rio Branco, a qual já possuiu várias denominações ligadas aos usos das suas edificações principais: Largo da Antiga Cadeia, Largo do Pelourinho, Largo do Erário, Largo da Intendência, passando a ter a denominação atual em 1918, quando foi ajardinada. O referido edifício foi construído em 1982, na administração do governador Jerônimo José de Melo e Castro, para servir de açougue, havendo sido este local escolhido por ficar próximo à Casa de Câmara e Cadeia, que fiscalizava a comercialização da carne no período colonial. Era então o largo principal da cidade, onde também se encontrava o Pelourinho, símbolo do poder judiciário. Mais tarde passa a ser o mercado público e em 1869 se instala no local a repartição dos Correios. Posteriormente, devido à necessidade de uma agência dos Correios na Cidade Baixa, local de maior concentração de negociantes, foi aberta uma nova sede, a Rua Marcial Pinheiro, que foi transferida em 1927 para o prédio próprio à Praça Pedro Américo. A antiga agência da Praça Rio Branco permaneceu em atividade até o ano de 1971, quando foi então transformada em depósito. Em 1976 foi desativado, ficando em abandono até o ano de 1981, quando foi restaurado sob a responsabilidade da Delegacia do Ministério da Fazenda, que aí instalou a sua divisão de atividades auxiliares. Nessa época, o prédio encontrava-se em péssimo estado de conservação e o seu teto já havia desabado. As obras de restauração foram iniciadas em 1º de dezembro de 1981, tendo sido concluídas a 28 de junho do ano seguinte. No primitivo prédio do açougue, ao longo dos anos, foram feitas algumas modificações quando das mudanças de uso. Foram estas as alterações mais significativas: substituição do beiral tríplice telha pela platibanda, modificação da verga da porta central em arco abatido, típico do período colonial, por verga em arco pleno, colocação de uma bandeira em ferro na porta e de gradis nas demais janelas, sendo que 2 delas, as das extremidades, eram a princípio portas que foram fechadas para melhor atender a função de agência dos Correios. Este prédio, no fim da década de 1960, já esteve ameaçado de desaparecer, pois era a pretensão do prefeito Damásio Franca por ali passar um viaduto, obra que provocou a demolição de 2 casas vizinhas ao aludido edifício. No entanto, com a mudança de administração, o viaduto foi transferido de local. Observando fotografias antigas deste espaço urbano, verifica-se que este edifício constitui o único que ainda remete à imagem do antigo largo. Isto porque a Casa de Câmara e Cadeia, que dominava visualmente o largo, foi totalmente alterada. Havendo sido construída em 1610, foi reformada em 1875 para servir de Câmara Municipal. No início do século XX foi novamente reformada, para nele se instalar a Prefeitura Municipal, e no princípio da década de 1960 foi totalmente desfigurada quando passou a pertencer ao UFPB. Sobressaía-se no largo ainda o prédio construído em 1775 para o erário, o qual após o incêndio foi reconstruído com a fisionomia que guarda até hoje.
As demais edificações eram residências, restando atualmente apenas um exemplar mais íntegro com características do século XX. Assim, este prédio da antiga agência dos Correios é um dos poucos exemplares da arquitetura oficial produzida no século XVIII, que permanece sem maiores dilapidações, estando por este motivo inscrito no livro histórico do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde abril de 1971. Atualmente, o imóvel abriga a Casa do Patrimônio de João Pessoa, que é uma extensão da Superintendência do IPHAN na Paraíba, onde ocorrem ações voltadas à educação patrimonial, a exemplo de exposições e outras atividades culturais. Sou Ralph Costa e se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e, por favor, deixe um super like, isso ajuda muito o nosso canal. Desde já agradeço a sua atenção. Até o próximo vídeo.